do masculino, Kaká, porque o Brasil vai enfrentar os Estados Unidos nas quartas de final. Tivemos uma última semana mais promissora. O que você achou dessa etapa Japão para a seleção masculina? Eu achei que o Brasil ele está no mesmo patamar que a gente tinha comentado na semana 2, né? Não vejo assim o Brasil contra a França, apesar das mudanças que o Renan fez, né? Que não dá para a gente ter fazer a mesma análise. O Brasil mostrou um Flávio em evolução monstruosa, o Darlan já se virando mais, assumindo essa posição, né? Ele está bem. Ele começou sendo poupado pelo Bruno, o Bruno conseguindo fazer com que o Darlan jogasse só em situações boas, e agora o Darlan ganhou confiança. Ele já está atacando qualquer tipo de bola, na dificuldade, né? O Brasil ainda precisa melhorar no bloqueio, ainda precisa melhorar a recepção, que em alguns momentos deixa a desejar e o Brasil cai muito de rendimento. O Bruno evoluiu bastante. O Leal está mostrando que ele está sendo muito caçado pelos adversários, né? O Lucarelli está segurando uma função aí, até acho que é o jogador mais importante do time. Sem o Lucarelli, essa seleção cai absurdamente. Mas a minha percepção, Vanessa, ela não consegue falar assim, agora vai, né? Quem acompanha futebol aqui sabe que o Campeonato Brasileiro de Futebol está muito equilibrado ali nas primeiras posições, né? E a gente está praticamente no meio do campeonato. Aí eu pergunto, quem acredita que o Atlético Paranaense vai ser campeão? Pô, o Atlético Paranaense está lá em cima. Mas será que vai ganhar de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians, de Atlético Mineiro? Eu vejo a seleção brasileira dessa mesma forma. Pô, tá lá em cima, tá... Cara, mas não passa confiança, não passa segurança de falar assim, não, nós vamos pegar os Estados Unidos e vamos para cima. Eu não sei. Sinceramente, eu não tenho certeza, não tenho essa garantia, né? Como a gente tinha alguns anos atrás. O Brasil está com um cobertor muito curto. Contra a França, jogar com o Adriano no lugar do Lucarelli foi uma temeridade, tanto que a gente perdeu, né? Não é a função do Adriano. Se for para o Adriano entrar, no lugar do Leal, não do Lucarelli, né? Então, nós estamos com um cobertor curto, não tem muito aonde escapar. Ou esses 6 jogam, ou a gente não tem chance contra os americanos. E os americanos, lembrando que o Christensen, levantador titular, ele só veio nessa última semana. E não foi todo o jogo que ele jogou, né? O jogo contra a Argentina, ele precisou entrar para resgatar o time, porque o jogo estava indo para o espaço. E aí a gente poderia até ter uma Argentina aí entre os finalistas, né? Que para mim foi uma das grandes surpresas, foi o time argentino. Com a chegada do De Checo, o time virou o que a gente viu lá em Tóquio. Então é isso, Vanessa. Eu vejo o Brasil. Você fala, tá mal? Não tá mal. Acertou as coisas que estavam ruins? Acertou. Mas não inspira aquela confiança de falar assim, vai ganhar e vai brigar pelo título. Não vejo isso ainda. Tomara que eles me desmintam. A gente discutiu aqui, Kaká Bizoc, com o Celso Bastos, no Golden 7, sobre o porquê que o Brasil tinha entrado com os reservas. Eles falaram muito sobre dar oportunidade para os demais jogadores, sobre rodar o time. Só que aí no jogo seguinte contra o Japão, coloca todo mundo de volta. Não deu para entender nada. Se era para rodar o time, era para colocar o time em reserva também contra o Japão. Então, isso que me assustou muito, Vanessa. Você tocou num ponto que eu fiquei assustado. Porque eu falei assim, se for usar Cachopo, Adriano, Honorado, é contra o Canadá. Era o segundo jogo. Rasga contra a Alemanha, descansa, poupa contra o Canadá e rasga contra a França. Porque a hora que você se poupa para jogar contra uma campeã olímpica, é porque você está mostrando alguma coisa. E esse mostrar alguma coisa pode ser medo.
Não, eu vou jogar com o time contra a França, porque assim eles veem que... A impressão que me dá é a seguinte, nós vamos perder da França. Então, vamos botar um time misto aí, para que não fique muito... que a gente não perca com o time titular. Cara, isso não pode existir. O Brasil sempre foi para cima. Estou fazendo uma suposição, não estou falando que foi isso que aconteceu, mas passa pela nossa cabeça. E quando passa pela cabeça, você leva isso para desconfiança. Você fala assim, cara, será que vai ter força para pegar os Estados Unidos de frente mesmo? Né? E arrebentar? Eu tenho dúvidas. Porque aí quando você vai ler as declarações pós-jogo, aí você lê, a gente rodou o time, deu oportunidade, meio que minimizando a questão da derrota. E aí você pensa, bom, se ele está querendo trocar o time, né, dar oportunidade para todos, tem que entrar assim também contra o Japão, e não entra. Aí abre brecha para você ficar se questionando. Será que já sabia que ia perder da França e como está se sentindo um pouco pressionado, colocou as reservas para ter essa desculpa que estávamos com reservas e perdemos? Exato, é isso. Né? E o Kaká já tinha trazido aqui, eu não lembro, como a gente tem feito agora programas também fechados às quartas-feiras para os nossos assinantes, eu não lembro se a gente falou no programa aberto de segunda ou no programa fechado de quarta. Você comentou, Kaká, para mim, o melhor adversário entre França, Polônia, Itália e Estados Unidos é os Estados Unidos. E caiu esse time. Eu lembrei até de você quando no chaveamento deu Estados Unidos. Continua com essa opinião, Kaká Bizoc? Continuo. Vejo os Estados Unidos mais fracos do que esses outros times que você comentou. Então, para a gente, foi um cruzamento ideal. Não acho que a gente teria muita chance contra a França, contra a Polônia, contra a Itália. Mas contra os americanos, eu acho que a gente pode fazer um bom jogo e avançar. Tá. Para a gente fechar, então, a gente depois, semana que vem, vai discutir mais sobre a edição masculina, porque aí entraremos na semana deles, e aí o Kaká vai analisar também confronto por confronto, falar de pontos fortes e fracos de cada seleção, falar mais dessa seleção masculina do Renan Dalzotto. Kaká, para a gente fechar o programa de hoje, o que ou quem você mudaria na masculina, segundo a Livi Junqueira? Oi, Livi. Então, é difícil a gente... Eu já falei que o Brasil está com cobertor curto, né? Eu acho que o que a gente tem em quadra é o melhor para mostrar. É Bruno e Darlan, Lucarelli e Leal, Flávio e Isaac, e o líbero que fica a dúvida aí, né? Porque o Mike não teve todas as chances que deveria para a gente falar assim, o Mike tem condições de estar no lugar do Thales. Apesar de ter uma divisão que eu acho que é até passional aí de vocês, fãs, o Thales é um bom jogador, né? O Mike está em evolução, é um bom jogador. Então, eu só gostaria de saber o quanto que o Mike poderia contribuir para a seleção em algumas situações, e que ele não foi testado. Quem seria melhor contra uma seleção que tem o saque híbrido? Né? É o Mike ou o Thales? E contra uma equipe que saca o viagem muito forte? Qual dos dois? Isso que eu gostaria de saber. Dos outros titulares, eu não vejo ninguém que possa substituir os que estão em quadra. Né? Talvez o Cachopa, pela forma como ele joga, criativo, mas o Bruno evoluiu, o Bruno melhorou. E tem a questão da estatura, que eu sempre falei, né? E comparo sempre com a Argentina. A gente viu o Matias Sanches, que estava jogando até então. O cara é craque, mas a Argentina não andava. Chegou o De Checo e deu outra forma para a seleção. Então, é isso, Livi. Eu colocaria o Brasil como ele está, praticamente, porque não temos muita opção, não.